Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um encontro, um conto, dois contos, três contos, encontros de livros. Eu sou a Rafaela Pacola e essa é a primeira edição desse encontro, agora em 2022. Antes da gente começar aqui, eu quero fazer um pedido para vocês. Um informe, um pedido. Corre agora ali, pega um papel. Já estou com o meu aqui, o que eu consegui, ó. É uma folha de caderno aberta mesmo. Pega um lápis de cor também. E daqui a pouco eu vou explicar, já já vocês vão entender para que a gente vai usar isso, tá? Mas retomando, esse é um evento que ele é produzido pelo Balaio de Livros, que é o projeto que eu faço parte. Algumas das minhas companheiras também estão aqui hoje. E ele é um projeto apoiado pelo Criança Esperança. E a gente está na terceira edição desse projeto. Ele também aconteceu nos anos de 2019 e 2021. O Balaio de Livros, na versão agora de 2022, ele é um curso de formação para estímulo à leitura, voltado a gestoras e educadoras no âmbito da primeira infância. E ele tem como objetivo qualificar e fortalecer as práticas de literatura desenvolvidas nas instituições de educação infantil e de anos iniciais. E o Balaio de Livros, esse projeto bonito que eu amo muito, ele faz parte de outra coisa que eu amo muito também, que é uma organização chamada CECIP, que é o Centro de Criação de Imagem Popular, que é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que foi criada lá em 1986, aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu estou, e é onde é a sede do CECIP também. E ele tem como missão contribuir para a ampliação da democracia local e global, fortalecendo a cidadania por meio da educação, da comunicação, da arte e das tecnologias, criando de forma colaborativa conhecimentos e modos de fazer para influenciar políticas públicas que promovam direitos da humanidade e da natureza. Então, minha gente, vamos começar essa brincadeira literária? Eu quero chamar agora, uma grande alegria, uma pessoa para contar uma história deliciosa, uma história gostosa mesmo, gente. Para contar essa história, vocês não sabem quem que eu vou convidar. Eu vou convidar uma pessoa muito especial, que é a pessoa que escreveu essa história, a nossa querida Sônia Rosa. Vocês devem conhecer a Sônia, né? Mas eu vou contar um pouquinho dela para vocês aqui. Ouve só. A Sônia, ela é mestre em Educação Étnico-Racial pelo Cefet do Rio de Janeiro. Ela é pedagoga, professora, contadora de história. Atualmente, ela tem se dedicado aos trabalhos ligados ao letramento racial e à literatura, especialmente à literatura negro-afetiva, para crianças e jovens. Alguns dos seus livros eles estão presentes em escolas públicas do país inteiro, gente, contemplados pelo PNBE, que é o Programa Nacional Bibliotecas Escolares do Governo Federal. Ela participa de vários projetos de promoção de leitura e de formação de leitores. Ela tem mais de 25 anos de carreira e já publicou mais de 50 livros, gente. É livro pra caramba. Tem livro editado na França, em países africanos de língua francesa, na Itália, na Galícia, México, Canadá, Estados Unidos. E ao longo dessa carreira toda, ela recebeu de presente 10, não sei nem se já está atualizado isso, hein? Eram 10 bibliotecas batizadas com o nome dela. É muito chique, né, gente? E é um prazer enorme, Sônia, receber você aqui com a gente. Ó, tem uma criança aqui mostrando seu livro, dando spoiler aqui do que a gente vai. Meu leitor. Então, muito bom dia, Balaio, muito bom dia, gente querida, bom dia a todos e a todas, neste sábado de sol, que a vida chama, que a literatura grita, que as histórias abraçam. Eu estou aqui, corpo e alma, para contar uma história, porque eu acredito que quem conta uma história abraça, e é um abraço especialíssimo, que é um abraço em palavras, e palavras que são cheias de sentimentos. E eu vou contar esse meu livro querido, que está circulando por todo o Brasil, nas bibliotecas públicas, nas escolas públicas, porque ele foi contemplado pelo projeto
site do Itaú Social, Leia para uma Criança, numa aquisição assim, né, bem interessante, de 1 milhão de livros espalhados por todo o Brasil, que me deixou assim muito, muito, muito feliz de poder a minha literatura adentrar por esse Brasil e chegar para os brasileirinhos e brasileirinhas desse nosso Brasil tão querido. Então, vamos lá? Enquanto o almoço não fica pronto. É da editora Vite e quem ilustrou foi a Bruna de Assis Brasil, que é uma ilustradora lá de São Paulo, muito talentosa e que fez as imagens desse meu livro tão querido. Então, enquanto o almoço não fica pronto, o papai varre o chão da casa, as crianças tomam um banho de banheira, a vovó faz tranças no cabelo, o bebê chora e faz pirraça. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai arruma as camas. As crianças leem livros de histórias. A vovó atende o telefone. O bebê engatinha pela sala. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai prepara o suco. As crianças cantam músicas de dançar. A vovó conta histórias engraçadas e o bebê dá gargalhadas. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai abraça a mamãe na cozinha. As crianças fazem caretas e palhaçadas. A vovó bota a toalha de florzinha na mesa e o bebê faz bagunça com as almofadas. De repente, sai da frente! Sai da frente! Coisa quente, minha gente! As crianças batem palmas. O bebê se enrosca no colo da vovó. O almoço está cheiroso. O papai, a mamãe, as crianças, a vovó e o bebê se sentam em volta da toalha de florzinha. O almoço está gostoso. O papai, a mamãe, as crianças, a vovó e o bebê não deixam nada, nada no prato. Um trem apita lá longe. Um gato mia no telhado. Miau! Um cachorro late no portão. Uau, uau, uau! O bebê ri com a boca suja de feijão. Então, minha gente, este é o meu livro, Enquanto o Almoço Não Fica Pronto. Um livro muito especial para mim, que eu conto uma história do cotidiano tal qual a minha família, né? Tal qual as experiências que eu já vivi, né? Dessa coisa de que enquanto o almoço não fica pronto, quanta coisa acontece, né? Quanta coisa a gente faz, a gente pensa, a gente agita, a gente, né, providencia. É quase um tratado filosófico, né? Mas as crianças não querem saber disso, não. As crianças gostam do adulto, da pessoa que ela ama. Pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser a professora, sabe? Que conte uma história, que esteja disponível. Pode ser também o pai, o tio, o irmão mais velho, o padrinho, que conta uma história que está ali, corpo e alma,
fazendo com a criança aquela mediação, aquela possibilidade, né, da criança dialogar, de entrar naquela história, de fazer com que as palavras que moram dentro da história ganham vida, pulse, transborde, saindo do livro e indo para o espaço, né? Indo para mediar esse afeto, esse carinho, essa presença de quem está contando e de quem está ouvindo, que pode ser uma criança, pode ter 2, pode ter 10, pode ter 100. Então, gente, é isso que eu queria contar para vocês, dessa potência que é a partilha de uma história, né? Quem conta realmente uma história, ela abraça mesmo, né? E ainda provoca muitas ideias. Então, é uma ação leitora, de formação de leitores, partilha de histórias, com o livro na mão, falando, né, do ilustrador, falando do autor, falando da editora, e a criança amplia o seu conhecimento de mundo, tanto no campo, né, de um objeto artístico, né, que é o livro, como também no campo daquilo que a história apresenta. E nessa história aqui, ela tem algumas delicadezas, né, desse pai que arruma a cama, desse pai que bota a mesa, que é a minha experiência, né, como mulher, né? Hoje meus filhos já estão grandes, mas o meu marido sempre compartilhou muito, né? Inclusive fazendo o almoço, né? Aqui na história, quem faz é a mãe, porque eu gosto muito de cozinhar, né? Mas em alguns momentos também o homem cozinha e não tem também nenhum problema, ou até a avó também cozinha, não tem nenhum problema. O problema é a partilha, de estar todo mundo envolvido numa atividade, numa tarefa que é comum e faz a alegria de todos da casa, né? São as histórias que precisam chegar às mãos das crianças, né? Como diz a Chimamanda, são as outras histórias. Então, é aí uma família negra, que dentro da minha perspectiva de trabalho, do protagonismo negro, comum, natural, normal, como acontece em todas as casas, enquanto o almoço não fica pronto. Muito amor perpassa pela casa, né? E a ansiedade de chegar a comida e todo mundo ficar contente. É isso, minha gente. Rafaela, muito obrigada pela oportunidade, Balário. Muito obrigada, minha gente. E que a gente consiga partilhar muitas histórias e que na mesa tenha muita comida. Sempre. Nossa, é isso que a gente está precisando mesmo. Imagina a gente que te agradece muito, você é tão parceira, já está aqui com a gente, né, há tanto tempo, já participou de outra edição desse evento e a gente quase sente o cheiro dessa contação, dessa história, dessa escrita, dessa ilustração, tanta coisa que a gente precisa observar. Que bom que você trouxe também isso na sua fala, a gente sente na ilustração, mas é importante a gente marcar, né, essas coisas. Então, que bom ter você fazendo esse trabalho, que bom ter você aqui para falar desse trabalho com a gente. Eu vou chamar, então, outra querida para fazer, então, agora uma conversa contigo, tá? Nossa coordenadora pedagógica, nossa inspiradora, nossa grande mestra aqui do Balaio de Livro, nossa mestra, que é a Maria Lúcia. Estou aqui chegando, ligando o microfone, pertinho de você. Oh, delícia, que coisa boa ouvir uma história, né? Contada pela autora, olha, com todas as emoções de quem escreveu, de quem gosta de contar. Sônia, que bom estar aqui com você nesse dia tão importante, tão cheio de coisas importantes. Verdade. Uma delas é o fechamento da Semana Nacional de Educação Infantil. Pensa bem, olha só, uma professora como você, como nós, educadoras, que somos comprometidas com a valorização da primeira infância, nossa, primeira etapa da nossa educação, nossos pequenos. Mas vamos bater um papo, como você disse, sobre esse almoço. Nós queremos saber como é... eu tenho que avisar o pessoal, eu vou fazer algumas perguntas, mas vocês que estão aí, não esqueçam de colocar as perguntas no chat, que as captadoras de perguntas vão enviar para nós, tá bem, Sônia?
Tá Então, certo, olha tá só, certo. nós temos uma curiosidade, inspiradas nessa história. Como é que era a hora do almoço quando você era criança? Acho que tem aqui um monte de educadoras, um monte de crianças ouvindo que fazem aquela farra na hora do almoço. E como é que era a hora do almoço quando você era criança? Você tem alguma lembrança? Olha, eu tenho sim. Assim, tem boas e tem umas que não são muito boas, mas eu só vou contar as boas. Eu sou de uma família muito modesta, né? Então o almoço sempre foi muito valorizado. E a minha mãe gostava de cozinhar, meu pai também gostava de cozinhar, gostava de inventar, né? E uma das minhas lembranças assim mais fortes, eu sou a caçula de 2 irmãos, o que eu lembro muito é a minha mãe contando histórias, fazendo a comida e contando, né? Porque a gente teve, essa foi a minha formação de contação de histórias, né? Então, enquanto o almoço não fica pronto, a gente vai contando história, vai inventando histórias, né? Vai brincando com as palavras. E isso é uma lembrança mesmo que eu tenho da Olha, minha infância, né? e como essa lembrança costurou a sua vida. Olha Com só as certeza. marcas. E qual era a comidinha favorita dessa época? É engraçado que ontem eu estive numa escola e perguntaram o que é a comida que eu mais gosto. Assim, é claro que eu gosto de algumas comidas, mas tem uma que é tão simples, mas que eu gosto. Eu gosto de feijão com arroz e ovo. Ovo molinho. Eu digo que é o ovo bonito, que a minha mãe fazia ovo bonito para mim. O que é o ovo bonito? Você pega a geminha, estrala e você tampa. E o ovo, ele fica bonito enquanto ovo, né? Ele fica e a geminha fica naquele ponto, nem muito dura e nem muito mole, mas fica gostosa. E dá para derreter a gema em cima do arroz e feijão, né? Sim, Nossa. sim. E aí, né, um verdinho, uma couve, uma coisa assim muito simples, né? Muito básica, né? Abóbora, adoro uma abóbora, um bake de abóbora, né? Que é uma comida maravilhosa, que é abóbora cozidinha, temperada com alho, e um bom feijão, alho. Assim, Vocês estão essa é a escutando, comida. crianças? Crianças que estão por aí estão escutando? Arroz, feijão, um ovo em Bonito, cima, bonito, ovo ovo bonito. bonito. Então, isso é recado para as mamães, para os papais, para as vovós, um ovo bonito em cima do arroz e feijão. E uma couvezinha. E couve. Ó, É. estão todo mundo escutando, hein? E fica colorido. Viu como é que fica colorida a comida? Ó, o feijão, o arroz, a couve, o ovo e a abóbora. Ô, prato bonito, gostoso. Acho que vai dar até uma história, mais uma história. Falando nisso, para continuar nesse almoço, como é que foi a inspiração, além de tudo isso que você já nos disse, dessas memórias tão afetivas? Como é que começou essa história? Foi uma encomenda? Que inspiração foi? Com certeza, encomenda não combina com você, eu sei disso. Elas nascem desse coração e dessas vivências. Mas você tem tantos livros, mas agora nós estamos lendo esse. Como é que surgiu? Da onde ele partiu? Como é que foi? Olha, já é uma memória. Eu pensei mais na memória já quando as crianças eram pequenas, porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Igor, a Clarice e o Rui, que são livros até. Cadê Clarice? Lá vai o Rui, que é mais bonito, pé do Igor. Então, é o Igor, a Clarice e o Rui, que foi o bebê dos dois, né? Assim, no caso, era bem bagunceiro. E essa história, vamos dizer, a gente tem essa coisa da toalha. Eu gosto muito de toalha na mesa e toalha de florzinha. Eu acho que não é uma questão de chiqueza, não é isso, mas eu acho que uma mesa com uma toalha, mesmo que seja uma toalha mais simples, ela tem o seu charme, ela valoriza. Carinho, né? Revela cuidado. Revela carinho, Revela revela carinho. cuidado. E o estar em volta da mesa, eu acho que é uma coisa muito, muito, muito importante.
sabe? Da gente conseguir colocar as crianças, né? De estar todo mundo sentado na mesa para fazer a alimentação coletiva, de alguém que preparou com todo amor, né? Então, essa história aqui, sai da frente, coisa quente, isso é um jargão mesmo aqui da minha família, quando a gente faz a comida e traz para a mesa, ainda hoje, né, que as crianças estão grandes, mas eles continuam vindo aqui, continuam comendo a comida da mamãe e do papai. E aí, quando o Rui era pequeno, que o Rui foi o pequeno que ficou mais pequeno, vamos dizer assim, ficou pequenino mais tempo porque ele era o bebê, né? Assim, é isso, é uma memória desse afeto e dessa avó, né, que seria vamos dizer assim, a representação da minha mãe, né, que é uma avó que não está. No caso da história e no caso da minha experiência, eu pude trazer a minha mãe enquanto ela estava com a gente aqui, né? No sentido de estar aqui na Terra, porque hoje ela já está no andar de cima. Eu sempre tive um cuidado de trazer a minha mãe para o lazer com as crianças, não para ficar com as crianças ou cuidar das crianças de forma sistemática, porque não pude, não precisei fazer isso, né? Mas se eu precisasse, eu acho legítimo as vós cuidarem dos seus netos, se há uma necessidade dos filhos que ela faça isso. Mas eu fiz uma escolha de trazer a minha mãe para perto das crianças no sentido do lazer, de contar história, de fazer as coisas, né, junto com as crianças, de estar ali, mas também cuidando do cabelo dela, fazendo uma harmonia dentro da casa, olhando, óbvio, as crianças, principalmente o pequeno, né, que está no caso aqui da história, não para de fazer bagunça, mas de uma forma interessante, que também ela tenha prazer de repente, estar falando, receber uma ligação, falar com uma amiga. Então, eu trouxe... Enfeitar, né? Fazer suas enfeitar. tranças, enfeitar. Afinal, mãe... vovó gosta de estar bonita. Isso, eu trouxe essa mãe, mas não essa mãe que está cuidando como esse pai, que também ele não ajuda, tá, gente? Porque o pai, ele também faz as tarefas da casa, de cuidar de filhos, de fazer uma comida, se for preciso, de lavar uma louça, de arrumar uma cama, né? De partilhar. E isso, eu tenho um casamento de quase 40 anos, e desde que eu conheci, né, que eu estou casada, eu e meu marido, a gente sempre dividiu as tarefas. Ele nunca me ajudou. A gente dividiu as tarefas com os filhos, com as tarefas domésticas, né? De fazer a coisa, de arrumar a cama, de varrer a casa, de lavar a louça. E a gente continua nisso até hoje. As crianças já os dois trabalhando, sim, mas partilhando a casa, partilhando os filhos. E mesmo cansados, estão ali na disponibilidade para conversa com as crianças, e ainda sobra tempo para o chamego com a mamãe, para que os filhos vejam como ele é chameguento com a mamãe. Tem uma ilustração linda dele chamegando a mamãe. Ó, papai, vovô, meninos que pretendem casar, que estejam ouvindo. Essa ilustração é muito bonita. É verdade. Compartilhar as tarefas. Isso. E ser chameguento. E não é ajudar. Eu ajudo a mulher. Não, ninguém ajuda. É partilha. Rafaela, tá aí? Você está aí? Quando tiver pergunta, você me interrompe, porque eu vou continuar perguntando. Fica tranquila, que eu estou aqui cuidando do tempo e das perguntas, tá? Pode seguir. Estamos curiosos, queremos aproveitar muito para conhecer muito essa nossa autora querida. Muito obrigada. Todos os livros estão no nosso acervo. Você, falando em escolha, como é que aconteceu? Porque às vezes não é escolha, mas às vezes é um acontecimento. Como foi encontrar com Bruna Assis Brasil, a ilustradora de Enquanto o Almoço Não Fica Pronto? Como é essa sua aproximação com ela? Como foi? Eu não conheço pessoalmente. Ela já ilustrou 2 livros meus. A gente já teve um contato por e-mail, mas a gente ainda não conseguiu se encontrar. A gente tem um respeito mútuo, né? Porque o Piquenique da Monique, que é um livro meu, ela ilustrou também.
e ela ilustrou enquanto o almoço não ficar pronto, e foi uma sugestão, foi uma escolha da editora, e eu fiz a sugestão de que eu queria que fosse uma família negra, porque eu sou uma mulher negra, né, de pele mais clara, mas eu sou uma mulher negra, e eu queria também continuar na linha do meu trabalho literário, né, de ter personagens negros em protagonismo, e eu pedi para a editora que orientasse a ilustradora que ela colocasse uma família negra dentro dessa perspectiva desse almoço, né? Porque eu exatamente para legitimar e fortalecer as identidades negras, tanto as crianças negras, quando encontram um livro em que são representadas de forma positiva, elas ficam felizes e se sentem abraçadas. As crianças não negras, elas também têm a oportunidade de ampliar o seu conhecimento de mundo, desenvolver a empatia, né? E o afeto, e isso é muito bom. Então, ganhamos todos. A Bruna, ela fez um trabalho muito bom, muito lúdico, ficou muito bacana, e eu fiquei muito satisfeita, mas, assim, não foi uma escolha minha, foi a escolha da editora, e uma boa escolha, uma escolha que potencializou a história, porque a Bruna, ela tem uma característica nas ilustrações dela, em que ela usa, além dos desenhos, ela faz alguns recortes, né? Então, é interessante, por exemplo, na parte aqui do almoço, né, ela traz um frango mesmo, né? É interessante. E esse livro, se você não me perguntar, eu vou te responder, vou passar para você uma curiosidade. Está me ouvindo, Lucinha? Estou, claro. Tem uma curiosidade nesse livro, né? Tem uma curiosidade que todos os lugares que eu vou, as crianças me perguntam. Eu vou aguardar, ver se me perguntam. Se não me perguntarem, eu vou dizer. Não esqueça. Garotada, quem é a garotada que está aí presente? Que olha tem lá. Um particular nas ilustrações. Tem um particular. Uau. E é um particular que eu não tinha percebido. Mas todas as escolas que eu vou, todos os lugares que eu tenho oportunidade de conversar com as crianças, ou em feira literária, ou escola mesmo, as crianças me perguntam, e até filhos de amigas minhas, me perguntam diretamente sobre algo que está dentro desse livro o tempo todo e que não está escrito, mas está visto. Eu tenho uma pergunta de uma criança tímida aqui. Então fala, Rafael. Pediu para eu fazer essa pergunta. Ele está falando aqui, não perguntei nada, mamãe, mas eu vou falar a pergunta que já passou, tá? Não foi agora, já passou. Ele ficou muito curioso que no livro tem umas fotos, né? Ele percebeu que no livro tem umas partes que são desenho e umas partes que são foto. E aí ele estava querendo saber por que não dá para sentir essa diferença. Acho que essa é uma pergunta para a Bruna, né? Eu acho que é exatamente o trabalho maravilhoso e sensível da artista, né? Ela que faz, que ela joga a verdade com a mentirinha, com a criação, com aquilo que não existe, mas que existe na cabeça dela e que ela bota no papel, e aí ela pega uma outra imagem de verdade, né? Para colocar, mistura com a imagem de mentira, e aí dá uma imagem outra. E afinal, o que é verdade e o que é mentira, né? Que é exatamente como a gente escreve, né? Eu escrevo baseada em fatos reais, muitas das vezes, mas eu invento em cima dos fatos reais. E, às vezes, a pessoa não sabe o que é mentira, o que é verdade, o que né? Mas tem uma pergunta aqui. São invenções. Tem uma pergunta aqui. Será o trem no fim da história? Mas eu vou acrescentar mais uma, tá? Será o trem no fim da história? E tem mais uma. Tem uma página que está muito engraçada, em que o cachorrinho está de ponta cabeça no sofá. E tem uma outra em que o cachorro está subindo no fogão para pegar a comida. E a gente fica assim, será que ele vai acabar com aquela comida antes de chegar à mesa? Enfim,
Mas Tem mais você uma vai também, contar Maria esse Lúcia. segredo agora ou você vai esperar um pouco mais? Vou contar. Porque depois eu tenho uma outra pergunta. Na verdade, você já chegou perto quando você fala do cachorro, né? O cachorro, ele é um personagem que foi criado pela imagem. Olha que interessante, crianças. Eu não inventei nenhum texto para o cachorro, mas o cachorro está em todas. Ele está na capa, ele está. Vejam, o cachorro está sentado na mesa. É incrível. No sofá, ele está em todos os lugares. Eu não sei, mas eu acredito que a Bruna deve ser uma pessoa que ou que tem cachorro, ou já teve cachorro, ou é apaixonada por cachorro. Ou, sabe o quê? Quando a gente pede às crianças para desenharem a casa delas, ou um ambiente caseiro, imediatamente, quem tem um bicho, geralmente é cachorro, mas tem gato, tudo, o cachorro faz parte da família. Se pedir para desenhar quem mora com você, mas não tenha dúvida, mora o pai, a avó, o tio, quem mora aparece, que é humano. Mas os animais da casa são moradores para as crianças. Eles têm um lugar de afeto e eles sempre são protagonistas na questão. Quem mora com você. Verdade. Acho que você e Bruna captaram essa alma. Verdade. E eu não escrevi nada sobre o cachorro, a não ser o cachorro lá latindo no portão, que não é o cachorro da casa, é um outro cachorro, tá? As crianças gostaram muito do cachorro e eu estou para agradecer a Bruna. Ainda não consegui, porque ficou muito bom. E é um cachorro muito simpático, muito alegre, muito tranquilo, fazendo parte da família, Lucinha, como você falou. Tá fazendo coisas que eles fazem nas casas. É verdade. Olha só, tá vendo? Talvez eu tenha sido tocada por ele nessas duas cenas, pela convivência com as crianças, eu vejo eles narrarem essas histórias, e inclusive narrarem que comeram. Enquanto foram à praia, o cachorro comeu mesmo a comida que estava em cima, esperando para o pessoal voltar da praia. Sim. E quando voltaram da praia, metade da comida tinha sido devorada pelo cachorrinho da casa. Por isso que essa cena me chamou muita atenção. Mas você traz um termo que, para nós educadores, nos chamou muita atenção. A gente estuda, lê, ouve as pessoas que, como você, estão aí nessa preocupação, nesse compromisso da educação antirracista, que não basta ser antirracista, mas como que a nossa ação deve acontecer para nos revelarmos, podermos agirmos no sentido de formação com essa perspectiva. E você traz a expressão literatura negro-afetiva, que está muito expressa na sua fala, no seu gesto, no seu jeito de ser, na sua comunicação. Você vive, né? Quando a gente leu essa expressão, a equipe aqui do CECIP, do Balaio de Livros, nos chamou muita atenção porque você, uma autoria sua, essa expressão, e você revela. Conte para nós como você cunhou essa expressão, como é que vem, além de tudo que você falou até agora, que reforça a presença dessa literatura negro-afetiva. Conta para a gente, por favor. Então, eu, como eu disse, sou pedagoga, né, professora, contadora de história, e eu me aposentei no município depois de 30 anos, né, de carreira, e imediatamente eu entrei no mestrado em Relações Étnico-Raciais para dar conta, né, da compreensão da minha história de vida como mulher negra, de uma família negra, e também da minha literatura, que desde o Menino Nito que eu trago o protagonismo negro, né? O Menino Nito que eu lancei em 95.
A Lei 10.639 aconteceu em 2003, que é aquela lei que traz para dentro dos currículos das escolas, de todas as escolas brasileiras, públicas e particulares, a temática africana, afro-brasileira, né? As potências, as sensibilidades, as inteligências. Então, eu, em 95, lancei o Menino Nito, que escrevi em 88, né? Mas só publiquei em 95. Quando escrevi, já pensei como um menino negro. E quando eu fiz o mestrado, eu fiquei muito afetada, né? Com as coisas que eu estudei, com as coisas que eu descobri. Fiquei assim, me sentindo muito responsável de compartilhar esses saberes, daí o letramento racial, que são saberes ligados à racialidade. E eu fiquei, depois que eu acabei o mestrado, que já tem 3 anos, eu continuei com essas indagações, com essas inquietações, e eu percebi, fiz uma visita à minha obra e descobri que a minha literatura é uma literatura que contempla a questão negra, né, de uma forma bem assim substancial, com personagens negros em abundância, numa relação de dignidade, de conforto, de afeto, de amor, com família, com história para contar, coisa que não acontecia antes da 10.639 e que hoje a gente tem uma alegria de chegar numa livraria, de chegar numa biblioteca, a gente tem vários escritores negros, várias histórias com personagens negros. Ainda tem coisas ruins, infelizmente, né, com desrespeito, mas coisa muito pouquinha, e a gente já tem se formado e apurado o nosso olhar crítico para não permitir que livros que comprometam a formação das crianças, né, deformando as suas ideias, que estejam circulando. Então, eu percebi que, dentro da minha obra, existe muitos personagens negros e muito amor, porque essa é a tônica, é o ingrediente da minha literatura, afeto e personagens negros. E aí eu descobri também, com as minhas leituras, né, de estudos, para minha dissertação e tudo, que o racista, ele não consegue identificar, ele exerce o racismo exatamente porque ele não consegue identificar na pessoa negra humanidade. Então, uma pessoa negra, ela está no campo do não humano. Por outro lado, o sentimento amor é um sentimento eminentemente humano. O exercício do afeto, do amor, o amor em ação, que eu costumo chamar, né? De você estar olhando no olho, estar abraçando, estar contando história, estar chorando, estar rindo, estar fazendo comida, estar aguardando a comida chegar. Esse afeto, esse amor em ação, de você estar para o outro estar para você, e você estar corpo e alma, é isso. Então, nas minhas histórias, elas têm esse particular, essa peculiaridade. É por isso que eu digo que eu tenho uma literatura negro-afetiva, que tem muitos personagens negros. Que lindo! Olha, estou arrepiada de ouvir. Eu tenho um artigo que eu vou passar para vocês, que está no Guelé 10, tá? Que é um artigo que saiu no site do Guelé 10, eu falando dessa literatura, e também saiu na revista África Brasil, porque eu fiquei louca para contar para todo mundo, que foi uma coisa que ficou desde o meu Menino Nito, que é o ponto zero, vamos dizer, da minha literatura negro-afetiva. Tá certo? Nossa! Olha, muita gratidão por essa narrativa, essa tradução desse termo que tanto nos mobilizou. A Márcia Guiar, que é uma participante, integrante da equipe do CECIP, Centro de Criação e Imagem Popular, como já mencionou a Rafa, tem uma pergunta para você. Chegou uma primeira pergunta aqui. Gostaria de perguntar para a Sônia quais os livros que você contava para os seus filhos no momento que eles eram pequenos. Tem algum que marcou mais, ou a você ou a eles,
e que você gostaria de dividir conosco? Eu, por exemplo, fiquei achando interessante, que eu amo o livro Cadê Clarice? E não sabia que era Clarice uma de suas filhas. Então, só para compartilhar novamente, se alguém não escutou. Então, aqui está a pergunta da Márcia, e se você puder Olha, responder, a gente agradece. então, eu sou muito apaixonada pelo Andersen, sabe? O Hans Christian Andersen. É um dinamarquês, né? E eu gosto muito das histórias dele, né? Assim, a Princesa Ervilha, sabe? O próprio Patinho Feio. Eu fiz um estudo sobre o Andersen, né? E a história do Andersen é uma história muitíssimo interessante, a biografia dele, né? E eu contava muito as histórias do Andersen, né? Eu trabalhei muito com os meus filhos os contos populares, né? Câmara Cascudo, porque quando eu escrevi o Nito, o Igor estava com 1 ano. Então, quando os meus filhos chegaram, eu já comecei a contar as minhas próprias histórias para eles. Eles já foram, vamos dizer assim, formando dentro desse particular de meus leitores mais, vamos dizer assim, mais próximos, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu escrevi Os Tesouros de Monifa, eu escrevi num sábado, acordei, que a Fundação Palmares tinha me pedido uma história, eu acordei, quarta-feira eu tinha que entregar, segunda, sábado eu acordei 5 horas da manhã com a história. Eu escrevi a história. O Rui, meu caçula, tinha 8 anos de idade. Quando ele acordou, era mais 8 horas, eu estava trabalhando a história. Eu coloquei ele no sofá e li para ele Os Tesouros de Manifa, sabe? E aí ele olhou para mim assim, mãe, é de verdade? Foi a avaliação. Então, eu contei muitas das minhas histórias para os meus filhos, eles foram os meus primeiros leitores, né? E é isso. E agora, minha última palavra é para as crianças, que eu falo isso em todos os lugares. Por que o racismo, quando às vezes uma pessoa fala do cabelo, do nariz, da boca, por que dói tanto, né? Principalmente numa criança que não consegue elaborar muito, né? Ela só sente aquela dor muito forte de ter sido vítima de um racismo, de uma fala, de uma agressão, é porque não é só contra a pessoa, é contra toda a sua história, a sua família. Então, quando falam do cabelo, quando fala da boca, do tipo de nariz, da cor de pele, está falando da cor da pele da mãe, da avó, da tia. Então, por isso que dói tanto, porque não é uma dor sozinha, é uma dor de um coletivo, né? Então, o meu trabalho é esse, de fazer esse protagonismo negro, essas histórias maravilhosas de afeto, de amor, das famílias negras, né? E que a gente consiga, sabe, formar as crianças para que elas tenham esse entendimento, né? Dessa, eu prefiro a palavra equidade do que igualdade, né? Então, que a gente tenha Que muita a equidade. amorosidade e o esperançar Sim, permaneçam sim, vivos dentro de cada um de nós que verdade. está aqui compartilhando a alegria da convivência com você neste lindo sábado. Amor e alegria. Amor e alegria. Quero te agradecer por essa fala sempre tão inspiradora, tão rica, tão potente, tão importante. Obrigada por essa parceria, tá? É muito, muito, muito Imagina. delicioso te ouvir e muito forte. E a gente quer brincar. Desde que a gente chegou aqui, a gente quer ouvir história, a gente ouviu uma história deliciosa, mas a gente também quer brincar, como a gente faz sempre nesse nosso encontro aqui, né? E aí, para hoje, a gente convidou uma amiga querida, uma pessoa incrível, que é a Gabi Macena. Gabi, você tá aí? Ouvi-la e Estou vê-la. aqui, vocês estão me Ê! ouvindo? Que bom, Gabi! Olá, gente, bom dia. Trouxe uma brincadeira para a gente aquecer as nossas mãos e depois a gente vai fazer um desenho. Então, para a brincadeira, a gente começa com os dedinhos e a gente começa assim, com a parte mais fácil, né? A gente faz um dedinho
Unite, unite. Unite, unite. Ai, 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 piaca, uene. Ai, 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 piaca, uene. A nicunite. Agora com 2 dedos. Unite, unite. Unite, unite. Ai, 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 piaca, uene. Ai, 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 piaca, uene. Um, nicunite. Agora com 3 dedos. Unite, unite. Unite, unite. Ai, 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 piaca, uene. Ai, 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 piaca, uene. Um, nicunite. Agora com 4 dedos. Unite, unite. Unite, unite. Ai, 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 piaca, uene. Ai, 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 piaca, uene. Um, nicunite. Agora a mão inteira. Prepara. 1, 2, 3 e... unite, unite. Unite, unite. Ai, 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 piaca, uene. Ai, 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 piaca, uene. Nicunite. Agora, para ficar um pouco mais difícil, a última vez a gente vai fazer com o corpo todo, né? Com o braço, fazendo o braço para cima e fazendo na horizontal também. Vertical e horizontal. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos acelerar um pouquinho também. 1, 2, 3 e já. Unite, unite. Unite, unite. Ai, 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 piaca, uene. Ai, 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 piaca, uene. Um, nicunite. Muito bem. Foi fácil? Foi difícil? Agora que a gente já está bem aquecidinho, a gente vai começar com uma brincadeira com desenho. Essa brincadeira, eu gosto muito de trabalhar com desenhos, na possibilidade de cada um criar da sua forma e trazer as suas próprias formas de desenhar, né? E entendendo que o desenho é uma forma de expressão livre e uma forma de expressão que a gente, conforme vai fazendo, vai aprimorando, né? É muito comum que as pessoas digam, não sei desenhar, mas aqui o que a gente está prestando atenção mesmo e o que a gente está achando mais importante é a forma como a gente faz e como a gente se encontra, né? Com esse desenho, com essa forma de escrever, né? Que acaba sendo uma outra forma de fazer a leitura também. Então, a gente vai começar fazendo um contorno da mão. Eu vou fazer nessa outra câmera e depois vocês podem fazer também. Vou começar fazendo aqui com uma canetinha mais escura para que vocês consigam ver, mas vocês podem escolher a posição que a mão vai ficar, como ela fica mais interessante aí para você. E a partir daí, a gente vai criar desenhos dentro desse formato da mão. Então, o que é interessante é que você comece a buscar, a pesquisar aí a sua própria forma de fazer esse registro. Enquanto eu vou desenhando, eu vou continuar conversando e falando algumas coisas sobre essa ideia, né, do que é desenhar e como desenhar apresenta traços também da nossa personalidade. Então, o que a gente está interessado aqui hoje é justamente em conhecer esses traços e que, às vezes, a gente deixa de desenhar lá quando era criança
entende que os desenhos fazem parte de uma construção de outras pessoas, não da nossa mesmo, né? Então, a gente acaba, em algum momento da vida, dando maior atenção para o que é palavra, para o que é número, e o desenho vai ficando de lado. Hoje é uma oportunidade da gente se reencontrar com esse desenho, né? Sem grandes preocupações de estar certo, de estar errado, para que a gente possa justamente experimentar, né, essa expressão um tanto mais livre. Percebendo também como o desenho ele é uma possibilidade de leitura, né, relacionado com os livros diretamente, é uma possibilidade de leitura independente da palavra. Então, as imagens, elas narram histórias. E a partir do momento que a gente descobre as possibilidades de criar a partir das nossas próprias imagens, né, do que a gente sabe desenhar ou do que a gente consegue ali fluir mesmo, fruir, né, na linguagem artística, a gente vai descobrindo muitas coisas que a gente não conhecia. Então, convido vocês a usarem os materiais que vocês tiverem. Eu vou usar aqui canetas e lápis de cor. E, a partir daí, criar elementos, criar alguns... a sua própria forma, né? Para preencher esse espaço. E a gente conseguir ir descobrindo essas formas que são pertinentes, né, ao nosso trabalho. Recording in progress. E quando a gente trabalha com criança, né, na perspectiva principalmente da leitura de imagens, é muito interessante que a gente percebe como as crianças são íntimas, né, dos desenhos e das formas que a gente descobre ao desenhar. E como o desenho ele traz nessa perspectiva aqui um improviso, mas que é um acesso, né, também a todas as imagens internas de coisas que a gente consome enquanto imagem. E quando a gente percebe os livros, eles se tornam esses primeiros referenciais das crianças de obras de arte, né? Entendendo que os artistas, os ilustradores que criam as imagens para os livros, né, para as narrativas, eles estão criando além de um apoio para a leitura. Eles criam justamente uma narrativa pessoal, artística, né, para cada história. E a partir daí criam outras histórias, né, com detalhes pertinentes à imagem, né, muito mais do que ao texto. A Sônia Rosa falou sobre o desenho que a ilustradora escolheu colocar um cachorro, né? E como o cachorro ele chamou a atenção das crianças, no sentido de que ele conversa com as crianças, independente, né, do texto ter o citado, né, o cachorro. Então, o desenho, quando eu faço um desenho também sobre uma imagem do meu corpo, né, da minha mão, uma medida do meu corpo, a gente está trazendo a possibilidade de autoria dessa criança, né? Dessa pessoa que está recebendo essa proposta e a forma como ela se relaciona mesmo com as próprias imagens internas. E a partir daí a gente vai transformando essas imagens em símbolos, né? Que narram mesmo histórias muito diversas. E, aos poucos, a gente vai construindo, né, uma repetição até dos desenhos que são importantes e preciosos para a gente e que contam, né, a nossa trajetória através das imagens. E aí, com um pouco mais de prática, a gente vai conseguindo realizar mesmo esses encontros, né, do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente faz, como a gente faz, da técnica que a gente usa e das escolhas que a gente faz para resolver esse apoio mesmo, né, em nós mesmos para conseguir começar a desenhar. E como a gente está falando sobre crianças, né, num processo criativo, a gente pode perceber que as crianças estão, né, num processo de
de construção do acervo, né? Construção do acervo imagético delas. Então, é muito interessante que essas imagens sejam o máximo diversificadas possível. E os livros, eles trazem muito essa possibilidade diversa, né, de representação, tanto em relação ao trabalho de cada artista, né? Muitos ilustradores trabalham com a ilustração de formas bem diferentes e outros que mantêm, né, uma identidade, um traço para narrar mesmo, né, como eles se interessam e como essas imagens conversam com as nossas imagens internas, né? Como a gente se sente representado nesses livros e nesses desenhos que eles criam. É muito interessante a gente perceber que esse movimento de criar, né, desenho, de criar em imagens, vai revelando mesmo coisas sobre nós que a gente às vezes está esquecido ou que deixou para pensar em outra hora, e que nesse momento, né, quando a gente se dá conta de um trabalho realmente autoral, experimental, né, a gente percebe como aos poucos isso vai ampliando mesmo o nosso repertório criativo e as formas como a gente desvenda, né? Improvisa e coisas que a gente vai se relacionando no meio do processo. Falando diretamente desse processo de criação e observação mesmo, né, do trabalho com as crianças, é muito comum que a gente subestime, né, que as crianças consigam fazer determinadas coisas. Então, com o desenho é interessante quando a gente confia, né, apresentando uma proposta, dando referências para essas crianças, né, assim como o livro. Se a gente traz um livro com uma referência de uma imagem que diz, por exemplo, com a hora do almoço, como a gente poderia, né, desdobrar propostas criativas a partir dessa provocação que o livro traz, né, e que as imagens que o livro também pode narrar, percebendo que a narrativa, a construção imagética do livro traz muitas narrativas particulares, né, do desenho. Então, de que forma a gente observa nos detalhes a possibilidade de ampliar os detalhes das crianças também. E como o preenchimento dessa mão, né, cria justamente praticamente um universo, né? A gente autoriza de determinada forma, a gente autoriza o processo criativo acontecer de maneiras em que as referências elas estão resguardadas, né, no que a gente apresentou, por exemplo, o livro. Então, quando a gente está tratando de um assunto específico e propõe, né, que as crianças tenham a marca do corpo delas e, a partir daí, criem com as próprias ideias, a gente está autorizando as ideias dessas crianças acontecerem, né, da melhor maneira. E como a gente consegue mesmo dar o espaço, né, para essa criação acontecer. E o quanto é importante a experimentação a partir disso e o quanto a diversidade mesmo da proposta, né? Será que depois que a gente lê um livro, a gente necessariamente precisa desenhar a história do livro? Ou a gente consegue fazer um desenho que tenha uma relação direta com o livro, mas que narre a história da própria criança, né? Da própria pessoa. Então, o desenho, para mim, é uma proposta, né? Uma descoberta desse traço, dessa identidade pessoal que vai sendo, aos poucos, escondida, ou guardada, ou esquecida, né? E quando a gente se encontra com ela e começa a dar
visibilidade mesmo, né? Dando maior contato para esse... dando maior espaço mesmo para esse contato com os materiais acontecerem, a gente vai descobrindo coisas muito, muito felizes, né? A gente vai percebendo que o controle que a gente às vezes busca, né, para até a criança também não se frustrar com o que ela está produzindo, a gente consegue perceber toda a potência mesmo que ela consegue descobrir ao se encontrar, né, com esse desenho e se debruçar com essa postura criativa, que é mais do que você interpretar a história, né? A postura criativa no sentido de você, a partir da história, descobrir a sua própria forma de expressar. E as cores, por exemplo, dão as principais características, né? Dentro do que a gente investiga, as cores elas são óbvias nesse sentido, assim, né? Das nossas escolhas. Então, as cores e os significados, as cores e os sentimentos relacionados, ou a forma como a gente colore, se tem uma mão mais pesada, se tem uma mão mais leve. E a partir daí a gente interpretar, né, o nosso gosto, o nosso jeito, nossa forma de estar presente no mundo, as nossas leituras de mundo, né, são todas apresentadas no desenho, superando mesmo, né, uma ideia de que o desenho é uma coisa inocente ou que não tem as intenções devidas, né, como um trabalho artístico. E a gente vai descobrindo isso conforme a gente consome mesmo as imagens, né? Entendendo que a gente se alimenta das imagens que a gente vê. E se a gente observa exclusivamente imagens estereotipadas, né? Tipo, um jeito específico para fazer árvore, um jeito especial para fazer casa, né? Que todo mundo faz a mesma casinha, ou que todo mundo desenha uma macieira, mesmo sem nunca ter visto uma macieira. Então, a gente começa, a partir desse desenho autoral, a possibilidade de você, de fato, ver e perceber coisas que estão ao seu redor, né? Ao seu em volta, né? De você. E com as crianças isso é muito precioso, porque a gente consegue perceber todo o movimento que elas têm, todo o acesso que elas têm a imagens, e afinar, né, esse repertório e a forma como a gente percebe a criação autoral do artista em comparação, em relação, em diversão, né, em uma conversa com o trabalho do artista, né? Já que a gente está falando diretamente de um livro. Mas como a identidade de cada ilustrador dá muitas possibilidades da gente inventar, e a invenção é que abre espaço mesmo, né, para essa elasticidade criativa. É como a gente percebe que é inesgotável, né, as nossas fontes de ideias. E assegurar isso dar confiança, é permitir que a autonomia, né, criativa, mas que uma autonomia integral, né, da pessoa se oriente, se baseie aí por uma linguagem. Então, as linguagens das artes visuais são uma possibilidade, né? E entendendo que essas linguagens, essas técnicas, né, que a linguagem das artes visuais fortalece, elas estão num canal de expressão muito próximo do canal escrito, né? A gente tem uma possibilidade na escrita, mas a gente tem outras muitas na ideia de você poder expressar com o corpo, expressar, né, a partir do que você está criando ali e se referenciar no que você está, né, colocar você como a referência principal desse trabalho, né? Assim como a gente consegue, a partir do desenho do contorno de uma mão, a gente consegue colocar a criança no centro, né? A pessoa que está no processo ali de construção, no centro da atenção, no centro
da discussão, né? Como conteúdo, mas não só como não só como um espectador, né? Não só como passivamente, o quanto a gente dá a possibilidade, dá ferramentas, né? A partir do trabalho artístico, ferramentas para essa criança se expressar, entendendo que a gente aprende a ler e ganha essas ferramentas da leitura, né? E aos poucos a gente vai elaborando, vai ficando um tanto mais apropriado dessa história. E quando a gente amplia, né, o desenho, quando a gente propõe que a criança faça um desenho da parte que ela mais gostou do livro, é interessante, mas quando a gente propõe que ela perceba o livro num detalhe que ela não tinha visto antes, ou quando a gente consegue ampliar mesmo a leitura desse livro, né, para além de você desenhar a parte que você mais gostou, a gente consegue dar mais ferramentas dessa conversa, né, dessa troca, para que a criança consiga descobrir, né, as próprias formas de interagir com esse material, com esse suporte, e relacionando com as imagens que ela consome, né, com o livro, por exemplo, que a gente ofereceu. É muito interessante quando traz, né, por exemplo, a ilustradora Mariana Massarani. Ela tem um traço muito característico e muito parecido também com o traço infantil. As crianças imediatamente, depois de verem e perceberem isso com um pouco mais de atenção, elas começam a ver a Maria Massarani através do traço. Então, é muito legal a gente ir percebendo o jeito de escrever da Sônia Rosa, o jeito de desenhar das ilustradoras, né, e ilustradores. Então, é muito interessante como a leitura do livro, ela ultrapassa a leitura das imagens, né? A capa do livro conta coisas para a gente entende o livro como um objeto inteiro, mas de mediação de mundo mesmo, dessa leitura que é dentro do livro, mas que extrapola para fora, né? Se a gente vê um livro que conta a hora do almoço, quais são as histórias de hora do almoço, né? De espera, de brincadeiras de espera do almoço que essa criança pode estar percebendo, né? No contexto de vida dela. E a partir daí a gente compartilhar, né? Se num coletivo, a ideia das outras histórias, das outras possibilidades. E a diversidade, né? Aparecendo a partir do que a gente pode se identificar ou rejeitar também, né? Porque às vezes o livro traz uma ideia que não é exatamente parece com a minha vida, mas, né, com a história da vida de cada pessoa, mas que você consegue se relacionar com aquilo, até para dizer que não gosta, né? Então, as diversas e múltiplas leituras sobre todos os trabalhos que a gente faz com a leitura, né, com a atenção, né, para o livro, a gente está dando possibilidade mesmo de ampliar essas imagens e de poder, né, trazer aí a identidade da criança dentro do que ela faz e favorecendo mesmo uma educação significativa, né? Um processo educativo de fato que a criança seja criar, né, a condição de que ela está recebendo uma coisa, né, uma educação ali, informações, quando a gente pode se relacionar com as informações que ela já tem também. E o desenho é uma linguagem muito comum às crianças, né? Muitos do que elas acessam enquanto imagem é através dos desenhos que elas assistem. E isso faz com que o trabalho seja
relacionar esses desenhos para que a gente não infantilize, né? Não subestime, né, nesse sentido, o que as crianças têm como lugar de fala e lugar de escuta, lugar de interpretação disso, fortalecendo mesmo, né, os direitos enquanto fazedora, criadora, pensadora, né? Muito mais do que só executar as orientações que a escola sugere ou que o professor está fortalecendo ali, né? Está sugerindo enquanto informação, mas que a gente consiga se relacionar com as narrativas em primeira pessoa, né? Com as narrativas que a criança consegue falar sobre si. E eles têm a forma deles de contar para a gente, né, essas coisas. Então, a partir da linguagem, da expressão artística, a gente consegue apresentar também outras leituras. Será que um dia a gente pode pegar um livro que seja exclusivamente sobre imagens e trabalhar justamente as múltiplas leituras, né, que essas imagens podem trazer? E a forma como a gente dá valor mesmo, né? Se percebe nessas narrativas múltiplas e que muitas vezes é além do que o autor gostaria de dizer, né? Além da interpretação disso. O direito da literatura, do leitor, passa por essa ideia de você vivenciar a experiência do livro, né? Para além do que o autor gostaria de dizer, ou de uma interpretação do que está escrito, assim, muito endurecida mesmo, né? Vivenciar as imagens do livro trazem esse conforto, né? Um conforto estético. A gente perceber as cores, as nuances, a combinação, né? Sabendo que os livros, nenhum deles, eu posso afirmar, nenhuma das ilustrações, elas estão ali por acaso, né? Então, a leitura, ela amplia as possibilidades de desenho. E se a gente reparar o detalhe do cabelo de todos os personagens, né? Enfim, criando aqui hipóteses de leitura. E como a gente desvenda, né? Outras formas de ler, outras formas de fazer mesmo a criação, na possibilidade da gente ampliar esse repertório, mas também da gente, a partir desse repertório já apropriado, né, a gente começar as possibilidades de criação mesmo, né? Quando a gente apresenta o autor do livro, quem fez a ilustração, a gente possa também colocar o nome das crianças nesse lugar, né? Quem foi que criou a história? Né, como criamos a história juntos? Como criamos imagens para contar as histórias que queremos contar? Enfim, acho que a gente tem muitas, né, possibilidades disso, de entender a conversa, né, entre a linguagem artística, visual e a linguagem artística da literatura mesmo, né, como duas grandes companheiras aí no processo de formação e de sensibilização mesmo do olhar para a amplitude disso, né? Para ir além. Agradeço pela companhia. Até mais. Tchau, tchau. Foi muito bom essa manhã com vocês, muito bom estar aqui junto, muito bom retomar esse evento. Pena que a gente não conseguiu completar, mas não faltaram oportunidades. A gente vai fazer essa brincadeira aqui de novo. E quero agradecer enormemente a presença da Sônia, que vem sempre nos iluminar com seu sorriso, com as suas ideias, com a sua escrita maravilhosa. Agradecer a Gabi, que é uma brincante deliciosa também. Quero também agradecer em nome do Balaio de Livros e do CECIP o nosso apoiador, que é o Criança Esperança, e a todo mundo que pôde estar presente aqui nessa manhã com a gente. Então, muitíssimo obrigada. Um beijo para todos e até a próxima. Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser, pra andar de pendurado na cintura de você.